Não há dúvidas que o Brasil saiu das urnas dividido. Pouco mais de 2 milhões de votos separam os candidatos nestas eleições. E há sentimentos parecidos dos dois lados. Quem votou em Lula quer que o vencedor seja respeitado e não entende o porquê há quem fale em não respeitar a vontade da maioria. Já quem escolheu Bolsonaro ficou frustrado. Alega problemas de falta de isonomia em decisões judiciais durante o período eleitoral. A democracia, ela é assim mesmo. Não é perfeita, tem defeitos e o trabalho para mantê-la de pé é duro. Para cada 2 passos para frente, muitas vezes parece que demos um passo para trás. Mas é importante entender que a democracia não requer uniformidade, muito menos pensamento único. É justamente o oposto. A democracia é conviver contrariamente. É o conviver dos contrários. Ela quer laços básicos de confiança entre os seus cidadãos. Não funciona a democracia se nós acharmos que as pessoas que discordam de nós são ruins ou querem simplesmente o mal da nação. Também não funciona se desconsiderarmos a necessidade de uma oposição forte e crítica. A democracia deixa de funcionar se não houver disposição para chegar ao meio termo. Não funciona quando fatos básicos são contestados, como o resultado das urnas, por exemplo. Não funciona quando ouvimos somente aqueles que concordam conosco. Não há debate público quando só as vozes mais extremas recebem atenção. E é essa compreensão que é preciso ser divulgada. Isso não é ficar em cima do muro, nada a ver com isso. É aceitar que para uma democracia existir, é preciso respeitar e, acima de tudo, conviver com a opinião do outro. A política é uma batalha de ideias. Às vezes, a nossa ideia vence, em outras, a nossa ideia perde. Mas o Brasil, ele segue. As pessoas passam, a nação que construímos fica. É preciso renovarmos, nesse momento, o compromisso com o Brasil, com a democracia, com a nossa Constituição e com os poderes e instituições que sustentam a nossa República. Temos que defender a decisão soberana do povo. O resultado das urnas precisa ser respeitado. As manifestações que assistimos no Paraná e no Brasil podem ocorrer. Todos têm o direito de expor a sua opinião. Mas as manifestações também precisam respeitar o direito de ir e vir de quem não concorda com elas. Também é importante compreender que o debate público continua. Os novos eleitos serão respeitados e também vão ter que encarar uma forte oposição de pelo menos metade dos eleitores. Nós compreendemos e respeitamos os anseios dos paranaenses, que foram aos milhares às ruas neste 2 de novembro. Vamos acompanhar de perto os passos do novo governo e cobrar da nossa bancada paranaense lá no Congresso que eles sejam a voz firme e ativa dos interesses aqui do nosso estado. Eu sempre digo aqui, democracia se resolve com mais democracia, com mais liberdades e mais cobranças de projeto de país. Nunca, jamais, de um projeto pessoal ou de um partido político. Democracia é respirar do lado do contrário e entender que, por mais que as ideias sejam diferentes, Pedroso, nós temos ali um irmão brasileiro ainda. Você, o editorial, a posição da RIC, o presidente Jair Bolsonaro acertam, principalmente quando a gente advoga e traz aqui essa defesa contundente da democracia e principalmente da legitimidade. Quando ele fala, olha, precisamos manter a nossa legitimidade, precisamos de mais democracia, como você trouxe agora, o que isso significa? Significa que é importante reconhecer também qual é o momento, o que foi construído. Nós tivemos, Mark, 58 milhões de votos, mais 58 milhões de votos, é a segunda maior votação da história de um candidato a presidente. O Bolsonaro fez nessa eleição mais votos que fez na passada. O partido dele elegeu o maior número de deputados já eleitos por um partido político. Quando você pensa na aliança, esse número passa de 200 parlamentares. Ou seja, um movimento, uma visão de Brasil, de direita, ou que tem uma visão mais alinhada a alguns valores, saiu absolutamente grande desse processo eleitoral e com legitimidade. Agora, processos antidemocráticos que violam o respeito à Constituição, que violam a posição contrária,
esse movimento ele pode deslegitimar tudo isso que foi conquistado e construído. Então é um momento de consolidação e respeito. Respeito principalmente ao campo das ideias, respeito ao campo dos contrários e o momento de construir um Brasil que respeite essa multiplicidade de pontos de vista, Mark. Por isso que a gente insiste aqui, é cada vez mais democracia, que aqueles que ganharam saibam ter ganho, que os vencedores saibam ter vencido e que os perdedores, Mark, nesse momento reconheçam, mas reconheçam as suas forças também e a possibilidade de continuar jogando dentro da democracia, que é o quê? Fiscalizando, indicando, cobrando e principalmente seguir participando.